Eu confesso aos irmãos que o tema de hoje, a mensagem que nós iremos estudar juntos, eu demorei para fazer ela mais de 3 anos. Não porque eu não sabia o que fazer, mas eu já tinha em mente esse tema, só que toda vez que eu entrava na escala, e aí a gente vai preparar um sermão, a gente pensa no que vai fazer, qual sermão que a gente vai preparar. E aí esse sermão, apesar de já ter a ideia do que eu falaria, sempre surgiam outros temas. E eu fui procrastinando, fui adiando esse tema, fui falando sobre outras coisas. Mas aí quando colocaram meu nome na escala, eu vi o dia que eu iria pregar, e aí quando eu parei, não, agora eu tenho que ver a mensagem que eu vou falar, vou preparar a mensagem. Irmãos, dessa vez não teve segunda opção. Ela veio, eu falei, é essa daqui. Eu não tive dúvida sobre o que eu falaria. E é justamente sobre esse tema, esse assunto que nós iremos tratar hoje, a procrastinação. Quem de nós aqui nunca deixou para amanhã aquilo que nós poderíamos ter feito ou deveríamos fazer assim que surgiu aquela necessidade, aquela demanda? Quem nunca fez aqueles planos, aqueles projetos e falou, não, mas segunda-feira eu começo a minha dieta, segunda-feira eu começo o meu exercício, segunda-feira eu começo a servir melhor a Deus. Quantas vezes, quem de nós não adiamos coisas que eram importantes nós fazermos? E aí vem sempre em mente uma coisa que eu cresci ouvindo da minha avó. Sempre que tinha uma coisa para fazer, eu ficava enrolando, minha avó falava o seguinte, meu filho, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Mas eu acho que nos nossos dias, essa frase tem se invertido. A gente tem falado, por que eu vou fazer hoje aquilo que eu posso fazer amanhã? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a minha percepção é que hoje nós estamos tendo uma tendência, e isso não é só dos jovens, não é só dos adolescentes, mas da nossa vida, e quando eu falo nossa, eu me incluo nisso aqui. A gente está tendo a tendência de postergar tudo aquilo que não é interessante no momento. Esse ato de postergar, de deixar para amanhã, as coisas têm crescido de uma forma muito grande nos dias atuais. Mas vocês já pararam para pensar por que isso acontece? Por que nós temos a tendência de postergar as coisas, de procrastinar algumas coisas que seriam importantes realizarmos? Se fizermos com antecedência, teríamos feito de uma forma melhor, teríamos feito com cuidado melhor, com uma atenção melhor. Vocês já pararam para pensar o que está envolvido nessa questão da procrastinação? Vamos analisar um princípio que eu quero compartilhar com vocês. A procrastinação ela acontece porque ela envolve um certo sofrimento. Quer ver uma coisa? Eu nunca vi, ou geralmente, ninguém posterga, ninguém procrastina aquilo que gera prazer. Se uma pessoa que gosta de doce, e é apresentado um pedaço de bolo, aquele bolo gostoso, recheado, dificilmente alguém vai falar, não, eu vou deixar para amanhã. Ninguém falaria isso em sã consciência. Você pode pensar, mas eu não gosto de doce. Tá bom, vamos para aquelas pessoas que gostam de salgado. Um pedaço de pizza. Aquela pizza, sua pizza preferida. Está aqui um pedaço de pizza. Vamos comer uma pizza? Ninguém fala, não, vou deixar para amanhã. Por que isso não acontece? Porque nós estamos, nos nossos dias atuais, nós estamos bombardeando o nosso cérebro, o nosso comportamento com prazeres imediatos, com coisas que nos geram prazer, satisfação, e tudo aquilo que vai nos gerar um desconforto, tudo aquilo que vai trazer uma certa dificuldade, tudo aquilo que vai nos tirar ou não vai ter tanto prazer para nós falamos, não, isso aqui eu posso fazer amanhã. Esse é o princípio da procrastinação. Eu estou falando de coisas simples, mas isso envolve coisas grandes, coisas em tudo que está em nossa volta. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão incrível, que Ele nos deixou o exemplo de pessoas que também procrastinaram. Ele nos deixou orientação das consequências desse ato na nossa vida. E para nos auxiliar no desenvolver desse raciocínio, nós iremos estudar hoje 2 histórias conhecidas.
E eu quero pedir a você que me ajude para que possamos fazer desse culto um culto de fato de adoração ao nosso Deus. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia agora no primeiro texto, na primeira história que nós estaremos estudando, no livro de Gênesis, no capítulo 19. Gênesis capítulo 19, no versículo 1. Vamos primeiro ler, eu quero que você me acompanhe na leitura. Nesse primeiro versículo, nós iremos ler agora o versículo 1, e depois nós iremos ler, vamos pular, para não ler toda a história, o versículo 12 em diante, até do 12 ao 17. O versículo 1 diz o seguinte: ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Vamos pular alguns versículos, vamos agora para o versículo 12. Então disseram os homens, que homens que disseram a Ló? Aqueles anjos que chegaram lá para falar com ele. Então os anjos chegaram a Ló e disseram: tens aqui alguém mais dos teus genros, teus filhos, as tuas filhas, todos quantos tens na cidade? Faz-o sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao anoitecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele e a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Vamos parar aqui. Irmãos, de quem que é essa história? De Ló. Ló estava na cidade, ele estava morando na cidade que ele havia escolhido. Vamos lembrar um pouquinho da história, né? Ele era sobrinho de Abraão e os dois saíram lá da sua cidade e foram peregrinar pelo deserto. Chegou um determinado momento da vida, que Abraão e Ló se separaram. E qual foi o local que Ló escolheu para morar? A planície, Sodoma e Gomorra, aquela região que era bonita segundo aos olhos dele, que era uma cidade mais próspera. Então ele foi para um lado, Abraão foi para o outro. Beleza. Passou-se algum tempo, não sei quanto tempo, mas passou-se algum tempo, e os anjos então foram enviados para falar com Ló. Ló, sai daí porque a cidade vai ser destruída. Irmãos, agora eu quero que vocês se coloquem no lugar de Ló. Imagine vocês estando em casa e um anjo, um mensageiro do Senhor, fala bem assim: ó, sai da sua casa porque essa cidade vai ser destruída. Se vocês analisarem o texto, aqui fala que os anjos chegaram de tardezinha, no fim da tarde, no início da noite. Foi quando os anjos chegaram e conversaram com Ló. Só que Ló ficou enrolando. Qual seria a sua atitude? Vamos mudar, vamos tirar desse cenário. Imagine que você está na sua casa, no conforto da sua casa, tranquilo, de noite. E aí, em um determinado momento, passa um carro da Defesa Civil, dos bombeiros, algum órgão, anunciando, fala: olha, rompeu uma barragem e dentro de 1 hora a sua casa vai ficar debaixo d'água. Caiu alguma coisa, rompeu aí uma barreira e a terra vai chegar até na sua casa vai desmoronar. Saia de dentro da sua casa. Qual seria a sua atitude? Será que você ia parar? Não. Eu vou ficar de boa aqui, vou deitar, vou cochilar um pouco. Qual seria o seu comportamento? O comportamento mais racional seria você obedecer. Nesses países onde acontecem catástrofes naturais, está vindo um furacão, está vindo algum tsunami, soa um alerta para a cidade. A cidade está sendo avisada que algo está prestes a acontecer. Ninguém fica na rua: está vindo um tsunami, está vindo um furacão, eu vou ficar
no centro da cidade fazendo compra. O mais lógico é se proteger, é obedecer a ordem que é dada, obedecer o sinal que é dado. Mas o que é que Ló fez? Não. Deixa eu ficar aqui de boa. Eu vou ficar pensando aqui no que eu vou fazer. Será que é a melhor coisa, é mesmo eu sair daqui dessa cidade? E quando a gente lê essa história, eu fiquei pensando no porquê. Por que Ló não obedeceu de forma imediata aquilo que os anjos haviam sido comissionados especialmente para falar com ele, para tirar ele daquela cidade? Porque quando a gente para pensar, Deus poderia simplesmente destruir Sodoma e Gomorra sem avisar ninguém. Poderia ou não poderia? Poderia. Vou fazer cair fogo aqui, vai consumir a cidade e vou matar todo mundo. Mas por causa da misericórdia do Senhor, por causa do amor do Senhor para com aquela família, Deus enviou os mensageiros para tirar o seu servo dali. E aí quando eu paro para analisar essa história, algumas coisas surgem na minha cabeça. Como eu mencionei, Ló ele escolheu aquela região para morar. E de fato ali era um local muito belo, a cidade, uma região muito próspera. E Ló fez dali a sua cidade, a sua casa. Ele deixou de ser aquele homem que vivia peregrinando pelo deserto para ter uma residência fixa. Então ali estava todos os seus tesouros, a sua casa, seus bens, seus gados, tudo aquilo que ele havia construído naquela cidade estava ali. E agora chegaram os anjos e falaram: você tem que abandonar tudo para ir para um lugar para começar do zero. Irmãos, isso causa um certo desconforto. Isso causa uma certa aflição. Isso causa preocupações, inquietações. Vai tirar uma certa instabilidade que é natural a gente ter medo. A gente querer postergar. Ele ficou pensando: para onde que eu vou? Para qual cidade? O que vai ser da minha vida ali nessa nova cidade? Como que eu vou abandonar tudo? Mas qual foi a mensagem que o anjo deu para ele? Saia você, pega a sua filha, a sua esposa e saia da cidade. Só que Ló continuou enrolando, procrastinando aquela decisão até de manhã. E a Bíblia fala que quando estava amanhecendo, tem versões que falam quando estava rompendo o dia, os anjos então pegaram Ló, a sua família, a sua esposa, as suas filhas pelas mãos. E quem que tirou Ló da cidade? Quem tomou a decisão por Ló? Os anjos. Veja que nem tomar a decisão Ló conseguiu tomar para se salvar. Os anjos fizeram essa decisão por ele. Os anjos pegaram ele pelas mãos e tiraram fora da cidade. E quando chegou fora da cidade, quando a gente continua lendo, Ló olhou para ele e falou: olha, para onde que eu vou? O que vai ser da minha vida? Aí ele se lembrou: olha, aqui perto tem uma cidadezinha, será que eu posso ir para lá? E o que os anjos falaram para Ló? Vai, mas não olha para trás. Irmãos, fiquem com essa história na mente que a gente já vai voltar para ela. Vamos ver a segunda história? Abra sua Bíblia agora no livro de Êxodo. Vamos lá para Êxodo. Êxodo, o capítulo que nós estaremos compartilhando agora é o capítulo 8. Eu estarei lendo com vocês o versículo 1 e o versículo 2. Nós vamos pular aqui alguns versículos também para ganharmos tempo. E depois nós iremos para o versículo 8 até o 10, ok? Êxodo capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os seus territórios. Versículo 8 agora. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça os sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Versículo 10 agora. Ele, ou seja, Faraó, respondeu: quando? Amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Muito bem. Irmãos, quando a gente lê essa história também aqui,
especialmente nessa passagem, nós estamos falando da segunda praga que caiu sobre o Egito. A primeira foi da transformação do rio Nilo em sangue, do rio em sangue, e agora a segunda praga foi a praga das rãs. E quando a gente estuda todas as pragas que caíram sobre o Egito, nós vemos que essas pragas, elas é uma afronta, ou seja, ela é um combate direto às divindades do Egito. Depois, um outro dia, eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas vamos aqui centrar nessa segunda praga, nas pragas das rãs. Havia uma deusa que os egípcios adoravam, e essa deusa, ela tinha um corpo de mulher e a cabeça de uma rã. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que as rãs, esse animal, ele tinha o poder da procriação, da criação das coisas. E aí, por ser uma divindade, os egípcios eram impedidos de matar aquele animal. Era um objeto de culto e adoração daquela nação. E aí Deus então manda uma praga que vai afrontar, vai ao encontro de todas as crenças daquele povo. Aquilo que era objeto de adoração, de culto, de reverência, agora se tornou algo de nojo, de repúdio, de agonia para aquela nação. E eles puderam perceber que nela não havia poder algum. E o que o povo fez então? Era como a cidade ficou infestada daquele animal, aquele barulho constante, para todo local que eles olhavam havia aquele animal, eles estavam em cima das suas camas, dentro de suas casas, e tudo que eles faziam encontrar com aquele animal, era impossível andar pela cidade sem pisar em cima de um. Aqueles que andavam de carroça passavam esmagando aquele animal que era tido como objeto de adoração. E aí imagine você agora, você incomodado com uma certa situação, você no lugar de Faraó tendo o poder de escolher quando aquilo cessaria, qual seria a sua atitude se você estivesse no lugar de Faraó? Vamos mudar então o cenário. Imagine você tenha na sua casa, ou você esteja passando por uma certa dificuldade, seja ele doença, seja dificuldade financeira, a dificuldade que for, e chegar alguém tendo condições de resolver o seu problema, podendo solucionar aquilo para você e perguntar: olha, você está com essa dificuldade? Quando você quer que eu resolva essa dificuldade para você? O que você iria falar? Qual seria o seu pensamento, a sua atitude diante daquela oferta que foi oferecida? Amanhã. Será que nós falaríamos isso? Provavelmente não. Provavelmente a gente falaria: olha, eu quero agora. Se você pode resolver, especialmente se for questão de doença, coisas graves, nós falaríamos: agora, vamos lá resolver. Mas o que o Faraó fez? Não. Deixa para quando? Deixa para amanhã. E eu confesso a vocês que essa passagem me incomodou mais do que aquela de Ló. Por que Faraó estava incomodado com aquela situação, apesar dele, junto com os seus magos, terem conseguido reproduzir, ter feito aparecer rãs, mas eles não conseguiram fazer com que ela sumisse, com que elas voltassem para o seu local. E por estar incomodado com aquilo, Faraó então pede para chamar Moisés e Arão, porque ele reconheceu que só através do intermédio dele que aquilo poderia ser resolvido. E a oportunidade é estendida para ele: quando que você quer que eu resolva esse problema? Ele fala: deixa amanhã. E eu me passei um bom tempo me perguntando por que Faraó pediu para amanhã. E eu descobri, irmãos, que aqui estava envolvido uma questão de ego, de orgulho. Faraó, que era também naquela nação considerado uma divindade, uma encarnação de uma divindade, que Faraó também era objeto de culto, era aquele que tinha, as pessoas achavam que ele tinha o controle de todas as coisas, que estava acima de todas as nações, que era digno de adoração, que tinha a reverência do povo. Agora ele deveria subjugar a sua vontade ao Deus dos hebreus, ao Deus daqueles que eram seus escravos, ao Deus que agora ele precisaria reconhecer que era maior do que os próprios deuses, inclusive do que ele. E isso lhe causava incômodo, isso lhe causava um desconforto. Por quê?
porque ele não queria se rebaixar. A sua vontade estava imperando, seu orgulho não deixava ele acreditar que o Deus daqueles escravos era maior do que ele, era maior do que os seus próprios deuses. E com o intuito então de postergar aquela situação e dele não cair em descrédito, dele não se rebaixar ao ponto de reconhecer que havia alguém superior a ele, ele disse: deixa para amanhã, pensando em que talvez naquele período as rãs pudessem voltar de onde elas vieram, ou acreditando que os seus magos, os seus feiticeiros pudessem achar uma forma de fazer aquilo desaparecer. Mas não foi assim. Na hora marcada, na hora combinada, Deus fez com que todas as rãs morressem. Elas não desapareceram. Ela estava ali para mostrar que aquilo de fato foi um milagre de Deus, não fruto de uma magia, não fruto de uma ilusão. E o povo teve que tirar as rãs das ruas e da sua casa. Irmãos, existem várias outras histórias de procrastinação, de pessoas que procrastinaram decisões importantes na sua vida na palavra de Deus. Mas eu escolhi essas duas porque eu percebi que elas estão muito ligadas com a minha e com a sua história. Tudo aquilo que eu falei sobre aquele conceito que está envolvido na nossa procrastinação é muito visível aqui agora, nesse momento. É mais fácil a gente estar usando o celular, a gente estar vendo vídeos, estar mexendo em outras coisas, do que se concentrar em algo que aparentemente não é tão interessante. Aparentemente não é tão interessante ficar ouvindo uma pregação de 1 hora. Calma, irmãos, não vou pregar 1 hora não. Mas não é tão interessante ficar vendo uma pregação de 1 hora. É mais interessante eu estar mexendo numa rede social, é mais interessante eu estar vendo um vídeo, é mais interessante eu estar jogando, porque isso vai me gerar uma certa satisfação. Mas nas nossas escolhas, nas nossas vidas, nós precisamos fazer escolhas que são importantes. E quando nós estudamos, quando nós nos deparamos com a escolha, com a história, melhor dizendo, de Ló, nós nos deparamos com a nossa realidade presente. Quantas vezes, quantos mensageiros são enviados para nos avisar que muito em breve o mundo será destruído? Quantas vezes nos deparamos com a situação de que Cristo em breve virá a este mundo, e quando ele vier, acompanhará o fim de todas as coisas, mas o que nós temos feito? Será que nós temos nos preparado para esse evento? O mundo, a natureza tem demonstrado que muito em breve Cristo Jesus está voltando. E onde estão as nossas atenções? Quais escolhas nós temos feito para nos prepararmos para esse evento? Será que estamos tendo a percepção que de fato o mundo estará sendo destruído? Será que quando olhamos para as coisas em nossa volta, pensamos, será que vale mesmo a pena eu deixar todas as coisas deste mundo para ir para um local que eu nem conheço? Como será as mansões lá do céu? Será que vale a pena de fato eu abdicar das coisas que esse mundo tem, de onde eu construí, de onde eu estou fazendo a minha carreira, de onde eu estou construindo as minhas propriedades, os meus bens estão aqui? Será que realmente vale a pena eu abandonar todas essas coisas para ir para um lugar que eu não conheço? Irmãos, uma coisa eu quero falar para vocês. Assim como é verdade que o fim de todas as coisas se aproxima, assim como é verdade, podemos acreditar com todas as nossas forças que o mundo não vai durar muito tempo, vai valer a pena nos prepararmos para habitar nas mansões celestiais. Com certeza, o lugar que Cristo Jesus preparou, que Deus preparou com todo o cuidado, tem uma casa para você. Vai ser um lugar mais aconchegante. Vai ser um lugar onde poderemos viver de fato, desfrutar de toda a felicidade que o céu e a nova terra têm para nos oferecer. Podemos acreditar que ali não haverá mais dor, mais sofrimento. Podemos acreditar que esse local que nós podemos ir, podemos morar, é muito melhor do que aquilo que nós pensamos e do que nós imaginamos. Vale a pena seguir a orientação divina. Vale a pena se preparar, tomar a decisão de abandonar as coisas deste mundo, para caminharmos
rumo à Canaã celestial. Quando olhamos para a história de Faraó, de tomarmos decisões importantes daquilo que nos incomoda, de abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego, daquilo que nos causa desconforto, eu quero te dizer que, assim como ele tinha uma decisão importante para tomar, não só para a sua vida, mas para toda aquela nação, eu e você temos a escolha mais importante da nossa vida para fazer, que é se entregar a Cristo Jesus. Se você hoje, quando eu digo hoje, é hoje mesmo, é agora. Se você de alguma forma ouviu, percebeu, sentiu que o Espírito Santo falou no seu coração, falou com você na sua mente, não endureça o seu coração. Dê ouvido ao que o Espírito Santo falou com você. Se entregue ao Salvador. Deixe Ele entrar na sua vida. Deixe Ele tomar conta do seu ser. Não espere uma oportunidade melhor. Não espere uma situação melhor. Não espere uma estabilidade financeira na sua vida. Não espere você viver em santidade. Não espere você estar em dia com todas as coisas. Não, não. É hoje. É hoje que você precisa fazer essa escolha. Permita que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida e se entregue a Ele e se abra, se quebrante. Fale com Ele e fale: Senhor, eu não estou pronto, eu acho que eu não estou pronto, não estou preparado para isso, mas eu quero que o Senhor seja o Rei da minha vida. Quebrante a minha vida. Me dê forças para fazer a sua vontade. Não deixe para amanhã. Eu quero que você olhe para a sua vida, para esse tempo, porque aqui está em jogo é a sua eternidade. É a partir de hoje, é quando você faz a sua escolha, que vai refletir nas suas escolhas futuras e qual será o seu destino quando o rei vier buscar os seus filhos. Eu quero que você olhe para essa decisão e reconheça que o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, que controla todas as coisas, pode controlar a sua vida. Os seus gostos podem ser transformados, sua vontade pode ser transformada e você pode passar a ter prazer em realizar a vontade de Deus. Aquilo que às vezes nós postergamos, aquilo que às vezes nós não queremos fazer, pode ser transformado por Cristo Jesus. Eu não sei pelas dificuldades que você tem passado, não sei o que tem acontecido na sua vida, mas o que eu sei é que na palavra de Deus, quando se trata de salvação, não existe procrastinação. Quando nós paramos para estudar a palavra de Deus, Ele não nos para fazer refletir e fala: olha, talvez se você quiser, amanhã você pode tomar essa decisão. Ele nos diz: hoje é o dia aceitável. Se hoje ouvides a minha voz, não deixe para amanhã. Com a nossa salvação, quando se trata da nossa salvação com Deus, não tem o dia depois, porque o amanhã, como nós vimos nos textos de Tiago, amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Nós não sabemos o que vai acontecer da nossa vida, porque Tiago já revela. A nossa vida é como um vapor, que está aqui, mas pode deixar de existir. Mas hoje, mas aqui, agora, nós podemos tomar uma decisão ao lado do Senhor. A partir daqui, hoje, nós podemos estar tendo uma vida nova ao lado do nosso Salvador. Meus queridos, nós como igreja, nós amamos você. Nós como igreja estamos dispostos a te ajudar nessa decisão, nessa caminhada. Eu, particularmente, estou disposto, estou aqui para ajudá-los, auxiliá-los nessa jornada rumo a Canaã celestial, porque eu também preciso ir para lá. Eu também preciso de força, eu também preciso de ânimo. E com a companhia é mais fácil essa jornada para habitarmos por toda a eternidade ao lado do Senhor. Hoje é o dia aceitável para encontrarmos com Deus. E eu, do fundo do meu coração, eu espero que você saia daqui hoje, de mãos dadas, lado a lado com Cristo Jesus. E que a sua vida seja transformada e um dia possamos estar juntos com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite para isso. Amém.